Bom dia, pessoal. Hoje o treino teve que ser aqui em casa porque tava chovendo muito lá fora. Aí eu tive que fazer os exercícios em casa mesmo. Agora vamos tomar café e ir pra faculdade. Bora lá. Café da manhã de hoje, cuscuz com ovo e café com leite. E lógico, assistindo o Jornal da Cultura. Então, pessoal, hoje pela manhã a nossa aula vai ser remota. Tô assistindo aqui a aula com o Dr. Anderson pelo Meet. Só acho ruim não assistir aula na faculdade, porque aqui em casa não tem ar-condicionado. Lá na faculdade tem. Mas eu vou ligar aqui meu ventilador. Esse aqui eu comprei com sacrifício. Aí deu certo, foi uns 200 e poucos reais. Mas pelo menos ele ventila um pouco melhor. Bora lá. Agora o professor deu um pequeno intervalo pra gente começar a segunda parte, que são sobre as principais síndromes álgicas e como conduzir a anamnese e o exame físico em cada uma delas. Aula da manhã concluída, nos vemos às 2 da tarde. Então, pessoal, pela situação em que aqui se encontra, se continuar nesse ritmo ou mais forte, talvez nem tenha aula. Ou se tiver, fica difícil de eu ir. Gente, a professora Carmen, ela é tão fofa, tão maravilhosa, que ela já vendo que tá chovendo bastante, muitos alunos moram longe, moram em outras cidades, pegam transporte e tal. Ela propôs lá no grupo pra gente fazer essa aula de hoje à tarde de forma remota. Gente, eu adorei. Sabe por quê? Eu gosto de estudar na faculdade e tal, eu gosto do ambiente de lá, mas logisticamente ficaria inviável. E você ter professores que têm essa sensibilidade, mesmo morando próximo da instituição, ter esse pensamento de que o ideal é que o máximo possível de alunos possa aproveitar esse aprendizado. A gente vai discutir agora vários casos clínicos sobre o conteúdo da semana e só tenho a agradecer. Pronto, como hoje à tarde a gente vai ter algumas discussões de casos clínicos, as síndromes álgicas, né, como vocês viram, dor torácica, dor de cabeça, né, que são as cefaleias, do abdominal e tal, abdômen agudo. Por conta desses pontos eu ter estudado um pouco menos, porque eu estudei a dor de uma forma geral, vou ver se eu consigo pelo menos colocar a síndrome álgica cefaleia em dias para conseguir discutir direitinho com embasamento, hoje à tarde. Pequena pausa pro almoço, eu pedi carne parmegiana, baião cremoso e macaxeira. Acho que não sei se aqui é frita que eu pedi. Acho que é. Ah, uma delícia. Agora, como veio muito, né? Eu vou colocar 2 vezes. Vamos cuidar para o almoço e para a janta. Terminei de almoçar. Agora eu vou fazer algumas questõezinhas do Sanar Residência Médica. Vou ver como é que esse assunto cai nas provas de residência. Fui fazer umas questões para treinar para residência. 5 questões, né? Acertei 3, errei 2. Mas o bacana foi porque, gente, eu aprendi muito mais com essas que eu errei do que com essas 3 que eu acertei. Deixa eu explicar pra vocês. Então, por exemplo, chega pra vocês um paciente que ele tá com dor de cabeça. A primeira coisa que você tem que fazer nessa avaliação clínica: existem sinais de alarme? Quais sinais de alarme? Se mudou o padrão, ou seja, se é um tipo de dor de cabeça nova, que ele não sentia antes, se é súbita, ou então ele diz: olha, doutor, é a pior dor da minha vida. Ou então se vem acompanhada de algum sinal neurológico focal, como hemiparesia, alteração da linguagem, perda visual, olho torto, visão dupla, oftalmoparesia. Ou então se essa pessoa, sei lá, ela tá na gravidez ou no puerpério também, isso pode ser um sinal de alarme. Sintomas sistêmicos são sinais de alarme. Se tá uma dor de cabeça, né, sem parar, mais de 24 horas, se tem alteração do nível de consciência, se tem febre ou alguns sinais de meningite, né?
se tem edema de papila, que pode indicar um aumento da pressão intracraniana, ou então se esse paciente tem alguma imunossupressão, né? Porque, por exemplo, pacientes com HIV, né, que não fazem uso dos antirretrovirais, eles têm maior chance de ter doenças oportunistas lá no sistema nervoso central, ou se a pessoa faz uso de anticoagulantes, né, que elevam o risco de sangramento cerebral. Tudo isso aqui aponta para quê? Para uma cefaleia secundária, se tem esses sinais de alarme. Aí, tendo esses sinais de alarme, né, tem uma necessidade de você investigar adicionalmente com o quê? Com alguns exames complementares. Só que, geralmente, nesses exames complementares, não apenas a tomografia computadorizada ela vai ser suficiente, né? Às vezes você precisa de uma ressonância, de uma angiotomografia, uma angiorressonância, exame do líquor, VHS e tudo mais. Agora, se esse paciente tem nada disso, tá? Ou seja, como é que eu posso falar? Os sintomas deles são bem estereotipados, já aconteceram várias vezes, não mudam de padrão, não tem sinais neurológicos focais. Tudo isso vai indicar que é uma cefaleia primária, ou seja, ela não é secundária a uma doença. Ela provavelmente não tem um tumor cerebral ou um sangramento no cérebro e afins. E o diagnóstico, ele é clínico, tá? É com base nas características clínicas, você vai observar, lógico, qual o subtipo. Aí, dos tipos de cefaleias primárias, tá? Que elas são recorrentes, os antecedentes não mudam, possuem critérios clínicos bem estabelecidos, ocorrem em cerca de 85% e algumas literaturas acima de 90% dos casos em que não é uma doença estrutural, mas que você tem alterações bioquímicas a nível dos neurotransmissores que levam a um sintoma, ou seja, nesse caso aqui, das cefaleias primárias, a dor de cabeça, ela é a própria doença dela, ou seja, ela não tem uma doença que está causando dor de cabeça, não, a dor de cabeça dela é porque ela tem essa doença, que é geralmente o quê? Uma cefaleia tensional, ou enxaqueca, né, que é aquelas que a gente chama de migrânia, cefaleia insalvas e afins. Boa tarde, pessoal, agora vamos começar a aula da doutora Carmen, hoje à tarde. Ao mesmo tempo que tem paciente que pode infartar com sintomatologia atípica, né? Que são pacientes idosos, diabéticos e mulheres. Então, existe o padrão típico de dor e padrões atípicos, né? Até isso a gente tem que estar levando em consideração. Então, assim, dentro das grandes síndromes, né? É importante a gente saber diferenciar o que é uma dor que tem a necessidade de uma abordagem, né, imediata, o que é uma dor que pode ser uma doença mais grave, né, por exemplo, uma dor torácica, com irradiação e tudo, do jeito que a Bárbara falou, ou de repente, se for alguma dessas três características que não está tão típico, mas você suspeita, por exemplo, é um paciente que já tem fatores de risco, é um paciente hipertenso, é um paciente diabético, um paciente que, vez por outra, tem umas anginas, fuma, é sedentário, tem o colesterol alto, tem tudo para infartar. Não. E ele teve uma dor, não, mas não foi uma dor típica, então eu vou dar alta. Não, é uma dor atípica, mas é um paciente diabético, é um paciente idoso, não custa nada, né? Fazer um eletro, entende? Ah, mas a dor típica que eu aprendi na faculdade é uma dor torácica em aperto que vai pro braço, mas de repente o paciente só chegou com uma gastura e uma sensação de peso, né? Uma queimação, uma dor abdominal importante, entende? Deixa uma observação. Se for um paciente com outros fatores de risco, história familiar importante, pede um eletro, solicita exames, reavalia o paciente, entende? Então, não espere, principalmente idoso, né? Não espere que eles se apresentem da forma clássica, igual exatamente tem no livro. Claro, o livro é um direcionamento, para a gente ter uma noção, né? Como é que as doenças normalmente acontecem. E as atípicas também a gente precisa estar sempre de olho, tá certo? E aí, pessoal, aula concluída. Aí, como eu já estou em casa, né, não preciso mais pegar transporte vir para cá, então eu vou só revisar novamente um pouco do que foi estudado hoje. O interessante da aula da professora Carmen é que a gente debateu sobre vários pontos interessantes de pacientes com os mais diversos tipos de dor. O primeiro caso clínico que a gente viu era de um paciente que tinha uma dor neuropática, especificamente sobre o herpes zoster. O segundo caso clínico era sobre uma dor mecânica de uma paciente com osteoporose, que só descobriu que tinha osteoporose depois de uma queda. Também, o que eu estava vendo sobre cefaleia serviu bastante, porque teve um caso de uma paciente que estava com uma cefaleia secundária, isso por conta de uma hemorragia subaracnoide, e depois nós tivemos um quadro de nefrolitíase. Foram esses casos que a gente estudou por lá. Lembrando algumas manobras da semiologia, a manobra de Giordano e tal.
Eu adoro as aulas dela, gente. A professora Carmen, ela é incrível. Sem falar também, pessoal, que essa semana, amanhã mesmo, tá? A gente vai ter um estágio, vai ser com a doutora Natália, lá no Centro Integrado de Atenção à Saúde da Família, se eu não me engano, ou na Unidade Básica de Saúde Fapinheiro Esmeralda. Vamos certificar direitinho para passar para vocês. Mas amanhã eu tô gravando novamente a rotina da quinta-feira e eu mantenho vocês informados. Então, pessoal, por hoje é só. Até amanhã.